A paz do Senhor. No livro de 1 Reis, capítulo de número 3, no verso de número 28, diz assim: E todo o Israel ouviu o juízo que havia dado o rei, e temeu ao rei, porque viram que haviam nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Queridos, alguns dias eu venho meditando nesse texto, dessa passagem a qual nós acabamos de fazer a leitura, e muito me tem chamado a atenção a respeito da atitude, também da sabedoria de Salomão. Nós sabemos que o texto sagrado ele nos ensina que o Senhor dá a Salomão sabedoria e conhecimento, e ainda diz que, como ele não houve, como ele não havia e jamais haveria um outro que tivesse a sabedoria de Salomão. Eu não quero entrar aqui em detalhes do seu nascimento, nem tampouco da sua vida, mas no texto do mesmo capítulo de número 3, Salomão começa a conversar com Deus a respeito de tudo que o Senhor fez na vida dele e o que o Senhor já havia feito na vida de seu pai Davi. E Salomão, nesse texto, o Senhor aparece a ele em sonho e eles começam um diálogo de amigo, um diálogo de pai para filho, filho para pai. E Salomão começa a relatar a Deus da sua grandeza, o quão bondoso o Senhor havia sido com ele. E Salomão, no verso de número 6, ele começa a dizer: olha, o Senhor usou de grande beneficência com meu pai, teu servo Davi, e o Senhor também tem feito isso comigo. E o Senhor agora me faz reinar em seu lugar, diante de um povo grande e numeroso. O Senhor me dá a oportunidade de sentar no trono de Davi. Só que agora, Senhor, eu preciso de algo mais, porque estou à frente de uma nação, estou liderando um povo e tenho que tomar algumas decisões. Decisões essa que pode ser para melhor ou para pior. E o que devo fazer? De que forma eu devo proceder? Como eu irei proceder diante das circunstâncias que haverão de vir ao meu encontro? Parafraseando o texto, nós entendemos tudo isso, de repente, dentro dessa conversa, desse diálogo de Salomão e com Deus.
tudo que Salomão expõe ao Senhor, ele começa a dizer da seguinte forma: fazer o seguinte pedido ao Senhor. Dá um coração entendido, Senhor, para julgar a teu povo, para que prudentemente eu discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a esse tão grande povo? E a Bíblia diz que esta palavra apareceu bem aos olhos do Senhor, porque anteriormente ele diz: eu sou apenas um menino pequeno e não sei entrar e nem sei sair. Como que eu vou julgar as causas? O interessante é que quando Salomão tem esse diálogo com Deus, ele expõe o que realmente ele necessitava. Quantas das vezes nós estamos da mesma forma que Salomão? Mas de que maneira? Aparecem situações em que nós precisamos tomar algumas atitudes. E nós devemos aprender com isso. Porque Salomão teve a oportunidade de pedir muitas coisas a Deus. O que nós temos pedido ao Senhor? Não estou dizendo que você não possa pedir bens materiais, porque Ele é o dono da prata, o dono do ouro, e Ele é o único que pode abençoar a sua vida. Mas o que nós temos pedido ao Senhor? Quando o Senhor começa a dialogar com Salomão, nos versos anteriores, quando o Senhor aparece em sonho a Salomão, começa a conversar com ele, o Senhor diz: pede o que queres que eu te dê. Qual filho não quer receber esse questionamento ou essa colocação ou essa oportunidade por alguém? Pedes o que queres que eu te dê. Talvez nós temos pedido tantas coisas para Deus e esquecemos de pedir o essencial, que é a sabedoria. Certa vez eu ouvi uma pessoa dizendo: olha, eu pedi tanto para Deus paciência, e quando eu pedi paciência, aí que vieram as tribulações. Deixa eu te dizer algo. A Bíblia nos ensina que o Senhor, Ele não nos dá
nenhum fardo maior daquilo que nós possamos suportar. Salomão, sabendo da sua responsabilidade, ele tinha o poder na mão como rei de Israel, mandar matar, mandar prender ou mandar soltar. Mas o que ele pede a Deus é sabedoria, para que ele pudesse entrar e sair diante de qualquer situação. Ele pede sabedoria para julgar o povo de Deus. E aqui no capítulo de número 3, vem a história de 3, ou seja, de 2 mulheres. Mulheres que moravam no mesmo lugar, debaixo do mesmo teto, e tinha o mesmo tipo de vida. 2 mulheres e 2 mães. E uma dessas, de uma forma irresponsável, deita sobre o seu filho e a criança morre. E acontecendo isso, uma usa de esperteza, faz-se a troca das crianças, e ao amanhecer o dia, a mãe que estava com uma criança morta que de fato não era sua, vai requerer da outra o seu filho verdadeiro, a criança que estava viva. E virou um jogo de empurra. No entanto, elas resolvem procurar a Salomão. E entrando na presença de Salomão, elas começam a dizer que a criança viva, ambas diziam que era o seu filho. Diante disso, Salomão tendo que tomar uma decisão, já que as 2 se diziam mães da mesma criança, já que as 2 queriam para si a criança viva. Ninguém abria mão daquela criança que estava viva. Salomão então resolve pegar uma espada, pede uma espada, deita a criança, e ao levantar a espada, uma das mulheres se lança em cima da criança e diz da seguinte forma: aleluias. Ah, Senhor meu, dai-lhe um menino vivo, e de modo nenhum mateis. Porém a outro dizia: nem teu, nem meu seja. Divide-o, no verso de número 26 do capítulo 3. Existem situações que, através das atitudes, nós conseguimos discernir entre o certo e o errado. Poderia até acontecer de Salomão, de repente, ter que fazer aquilo que a princípio foi proposto, partir a criança ao meio,
pode até parecer cruel, mas quando Deus nos dá direção para algo, quando Deus nos dá a sabedoria necessária para nos ensinar a lidar com circunstâncias ou situações, pode ter certeza que Ele está no controle de tudo. Salomão precisava da sabedoria de Deus para tomar a atitude certa e correta. E desta forma, fazendo assim, Salomão pôde entender quem de fato era a verdadeira mãe. Verso de número 27. Então respondeu o rei e disse: Dai a este menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. Verso de número 28. E todo o Israel ouviu o juízo que havia dado o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Tiago, ele nos ensina no capítulo de número 1 sobre pedirmos a Deus a verdadeira sabedoria. No verso de número 5 ele diz: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, verso de número 6, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Que nós venhamos ter a sabedoria de Deus diante das circunstâncias, diante das adversidades e de qualquer situações que venha ao nosso encontro. Salomão teve que julgar essa causa, como muitas outras, mas essa foi a que mais ficou marcada na vida de Salomão, porque o próprio Deus, quando reconhece a sinceridade de Salomão, pedindo sabedoria, o Senhor, em 2 Crônicas, capítulo de número 1, verso de número 11, ele diz: Então Deus disse a Salomão: Porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens, honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poder julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Que nós venhamos ter a sabedoria do Senhor, para que nós não venhamos tomar partido
de A ou de B diante de algumas situações. Esta é a palavra do Senhor, a qual Ele trouxe ao meu coração, e que ela possa nos ajudar, nos ensinar diante a nossa trajetória. Esse mundo cruel e tão tenebroso no qual nós vivemos. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Senhor meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu uno a minha fé, a fé do meu irmão que está assistindo esse vídeo, que tirou do seu tempo para ouvir esta mensagem. Que o Senhor possa dar-lhe sabedoria, que o Senhor possa dar-lhe conhecimento, que nós precisamos e necessitamos, Senhor. Pai amado e bendito, em nome do Senhor Jesus, nos dê a sabedoria, Senhor, o discernimento, para julgar causas, se possível for, sem tomar partido, Senhor, mas julgando com retidão, de forma que o Senhor venha a ser glorificado nas nossas vidas, nas vidas dos nossos irmãos. É o que eu te peço, Senhor, e desde já te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em Cristo.